Vamos lá, vamos começar não, né? Retomar os nossos estudos dentro do módulo 6, Responsabilidade Civil do Estado. Nós estamos estudando, né, o segundo elemento da responsabilidade civil do Estado por ação, que é o dano. Legal? Vamos lá? Vamos ver se a gente está falando aqui a mesma língua. Ó. Nós estudamos, né, as três fases históricas, né, da responsabilidade civil do Estado. Numa primeira fase, a gente percebe, né, que o Estado vivia um momento de irresponsabilidade. O Estado não arcava com os danos, com os prejuízos causados. Numa segunda fase, a gente percebeu, né, a ausência, né, de responsabilidade do Estado, ou seja, o Estado começou a responder, né, em razão dos danos, né, que comete, dos prejuízos que causa às pessoas. Legal? Obviamente que essa responsabilidade na segunda fase, uma responsabilidade subjetiva, e depois avançamos para uma terceira fase, onde o Estado também responde, só que o Estado responde de forma objetiva pelos prejuízos causados a terceiros. Legal? Objetiva. Pelos prejuízos causados a terceiros. Objetiva. Pelos prejuízos causados a terceiros. Ok? Ok. Nessa segunda fase, a responsabilidade ela é subjetiva, porque é necessário a análise da culpa, seja uma culpa individual ou uma culpa do serviço. E na terceira fase, né, que segundo a doutrina é a atual fase, né, nós estamos numa responsabilidade objetiva, onde não é necessário a análise da culpa. Correto? Correto. Feito isso, você viu comigo que a responsabilidade ela pode ser por ação ou pode ser por omissão. Não é isso? Por ação é quando o serviço público ele é prestado e em razão desse serviço alguém sofre dano. Por omissão é quando o serviço público não é prestado e em razão dessa omissão alguém sofre dano. Nós começamos a estudar a responsabilidade civil do Estado por ação. E a responsabilidade civil do Estado por ação, legal? Você viu comigo que ela tem três elementos para poder, né, ser configurado. Quais são elas? A conduta, o dano e o nexo causal, né? Que é o elo que liga a conduta ao dano. Nós começamos e terminamos no bloco passado a conduta. A conduta, na verdade, é a ação, né? É o serviço público, né, que causou dano a alguém, ou seja, um agente, que pode ser agente, né, de uma pessoa física de direito público, uma pessoa física de direito público, que pode ser um agente de uma pessoa jurídica de direito público ou um agente de uma pessoa jurídica de direito privado, né, esse agente público prestando serviço público ou esse agente, né, de um delegatário prestando serviço público, ele causa dano a alguém. Essa é a conduta. Lembrando que se quem estiver prestando serviço público, né, que venha causar dano a alguém, é um agente público, quem responde é a própria administração pública. Nós chamamos isso, né, de responsabilidade primária da administração. Agora, se quem pratica o dano, ou seja, se quem prestando serviço público causa o dano, né, é um agente, é um empregado de uma empresa, né, delegatária, de um concessionário ou de um permissionário, nós estamos diante de uma responsabilidade secundária, indireta ou subsidiária. Por quê? Porque primeiro a gente vai ter que acionar a empresa. Se a empresa não conseguir pagar, aí a gente aciona a administração pública. Legal? E aí, ó, nós paramos exatamente aqui, ó, no dano. Legal? Pessoal, o que é o dano? Né? Olha só, da conduta, né, é necessário que haja dano, né, a uma determinada pessoa. Ou seja, para a gente falar em responsabilidade civil do Estado, da conduta, dessa conduta aqui, ó, é necessário que alguém sofra dano. Sabe por quê?
Porque por mais, como é que se diz, repugnante que possa ser uma conduta, se essa conduta não causa dano a alguém, não causa dano a um terceiro, não existe responsabilidade civil do Estado. Pode até existir crime, pode até existir improbidade, pode até existir um monte de coisa, mas não existe, né, responsabilidade civil do Estado. Para eu falar em responsabilidade civil do Estado, olha aqui a máxima que eu coloquei, ó. O Estado, ele só responde se uma pessoa sofre dano. Ou seja, da conduta, repito mais uma vez, né, da conduta, seja a conduta de um agente público ou do agente de um delegatário, da conduta, alguém tem que ter sofrido dano. Se da conduta, né, não há dano, ou seja, é uma conduta repugnante, vil, é uma conduta ruim, mas não houve dano da conduta? Não. E se não houve dano, não existe responsabilidade civil do Estado. Tá? Uma das premissas da responsabilidade civil do Estado, tá vendo aqui comigo com o nome, né, de elemento, o segundo elemento, né, da responsabilidade civil do Estado, vou apagar aqui, né, é que para haver responsabilidade civil do Estado, é necessário que tenha dano. Se não tem dano, não tem responsabilidade civil do Estado, correto? Ou seja, olha aqui rapidinho, ó. Olha o esquema que eu fiz aqui, ó. Da prestação de um serviço público, lembrando que esse serviço público, ele pode ter sido prestado, né, por um agente da administração pública, mais chamado aí, né, de agente público, ou por um agente, que também pode ser chamado empregado, de delegatário. Você já viu comigo, né? Agente de delegatário pode ser um agente, né, de um concessionário ou de um permissionário, lembra? No bloco passado nós estudamos isso, concessionário como exemplo de uma empresa de avião, permissionário como exemplo de uma empresa de ônibus. Então, ó, o agente, ou seja, houve a prestação de um serviço público por um agente da administração pública ou um agente de um delegatário, e em razão dessa prestação desse serviço público, legal, uma pessoa sofre dano. Lembra o exemplo que eu te dei, ó? A União, né? Um carro aqui, ó, da Polícia Federal, né, atropela uma pessoa. Essa pessoa sofreu dano. A União vai responder por esse dano. Agora, por exemplo, né, uma empresa de aviação, quando estava ali taxiando o avião, atropelou uma pessoa. Essa empresa de aviação é uma concessionária, uma delegatária. Legal? Também vai gerar responsabilidade. Por quê? Porque essa pessoa sofreu dano. Mas quem vai responder, né, por esse dano é a própria empresa concessionária. A administração pública só vai responder de forma secundária ou subsidiária se a empresa não conseguir arcar com os danos. Legal? Legal. E aí você viu comigo, né? Eu vou de novo falar, né, correndo o risco aqui de ser chato, mas nunca de ser omisso. Aí você viu comigo que essa conduta, né, ou seja, a prestação de um serviço público, alguém sofreu dano. Então eu posso falar, sem medo de errar, que o dano é resultado de uma conduta. A conduta, né, ou seja, a prestação do serviço público, causou dano a alguém. E esse dano, legal, óbvio que ele tem que ser indenizado. Legal? Só que aí, ó, hoje, a gente pode falar que esse dano, ele pode ser moral, material ou estético. O dano material, também chamado de dano patrimonial, né, é o caso, né, onde o patrimônio da vítima é lesado. Então, todas as vezes que o patrimônio da vítima é lesado, né, nós chamamos isso de dano material. Mas para você entender o dano material, você tem que entender que o dano material ele pode ser de duas espécies. Ele pode ser o dano emergente ou o lucro cessante. O dano emergente é a diminuição
né, o prejuízo efetivo e imediato ao patrimônio da vítima. Então aqui, ó, quando a gente fala de dano emergente, costumo falar que nada melhor do que dano emergente para você entender é o prejuízo. Sim, para você entender isso daqui, ó, imagine você, ó, que uma viatura é uma viatura do INSS me atropelou eu. Legal, professor? Sem nenhum tipo de superstição, tá? E aqui, ó, gente, em razão do atropelamento, eu já gastei 100 mil, né, de tratamento médico. Pronto, esse aqui é o meu prejuízo. Nós chamamos isso de dano emergente. É o meu prejuízo direto e efetivo em razão, né, como é que se diz? Da conduta que me causou o dano. Ou seja, o dano material, né, é o prejuízo material causado pela conduta. A conduta, quando ela causa um dano material, e esse dano material é da espécie dano emergente, é o meu prejuízo. Olha o prejuízo que eu estou aqui. Legal? Só que também tem o lucro cessante. O lucro cessante é o que eu deixo de ganhar. O lucro cessante é o que eu vou deixar de ganhar. Olha para o quadro, para você entender. O professor Luiz Eduardo foi atropelado por uma viatura do INSS. Não foi? Foi. Ó, o professor Luiz Eduardo já gastou, né, 100 mil só de tratamento médico. Né? Esse aqui é o prejuízo, né, efetivo que eu tenho. Isso aqui é o dano emergente. Só que o professor Luiz Eduardo está impedido de dar aula. O professor Luiz Eduardo não consegue dar aula. Legal? E só pelo fato de não conseguir dar aula, o professor Luiz Eduardo já tomou, né, já deixou de ganhar 50 mil reais, né, só esse mês. Estou bem de dinheiro, né? Então aqui, ó, o que eu não consigo dar aula, o que eu deixei de ganhar, né, 50 mil reais. O meu prejuízo efetivo, né, o que eu já gastei, o que eu tirei do meu bolso, 100 mil reais. Ou seja, esse acidente aqui, ó, em que uma viatura do INSS me atropelou, né, logo de cara, o INSS, que é uma autarquia, vai ter que me pagar os meus danos materiais. Professor, e quanto que o INSS vai te pagar de danos materiais? Ó, sabendo que dano material, né, é o dano emergente mais o lucro cessante, aqui, ó, só de dano emergente, o INSS vai ter que me pagar 100 mil. E de lucro cessante, vai ter que me pagar 50 mil. Por quê? 100 mil é o dano emergente, né? O dano emergente é o meu prejuízo. 50 mil é o lucro cessante, é o quanto eu deixei de ganhar. Juntando o meu prejuízo, dano emergente, com o lucro cessante, o que eu deixei de ganhar, né, de dano material, o INSS vai ter que me pagar 150 mil reais. Não é isso? É. Como assim? Simples, né? Dano material, dano emergente, lucro cessante. Dano emergente, 100 mil, lucro cessante, 50 mil. Dano emergente, o meu prejuízo, lucro cessante é o que eu deixei de ganhar. Juntando o meu prejuízo com o que eu deixei de ganhar, 150 mil é o que o INSS vai ter que me pagar de danos materiais. Por quê? Porque um motorista do INSS, uma viatura do INSS, me atropelou. Legal? Agora, paralelo ao dano moral, material, eu tenho dano moral. Então aqui, ó, inicialmente, os danos podem ser materiais. Dano material é o famoso dano patrimonial. Esse dano material, também chamado de dano patrimonial, ele pode ser o dano emergente, é o famoso prejuízo, e o lucro cessante
é o quanto eu deixei de ganhar. Então, juntando o meu prejuízo com o que eu deixei de ganhar, são os meus danos patrimoniais, chamado também de danos materiais. Paralelo aos danos materiais, eu tenho os danos morais. Os danos morais, eles não são danos patrimoniais. Os danos morais, eles são conhecidos como danos extrapatrimoniais. Abreviar, senão não vai dar espaço. O dano, moral é um dano extrapatrimonial. E o dano moral extrapatrimonial, na verdade, o que ele é? Ele é a violação, violar os direitos da personalidade. Então, dano moral é quando eu tenho a imagem, o nome, a honra, a integridade física violado. Legal? Dano moral não tem nada a ver com sofrimento. Dano moral é a violação dos direitos da personalidade. E o que são direitos da personalidade? Tudo aquilo que é necessário a uma vida com dignidade. Então, tudo que influencia na dignidade, por exemplo, o meu nome, a minha honra, a minha integridade física, a minha integridade psíquica, tudo isso nós chamamos de danos morais, tá bom? Tá bom. Então, dano moral é a lesão aos direitos da personalidade. Honra, imagem, nome e etc. Tá bom? Tá bom. Pessoal, isso aqui reinou no Brasil por muito tempo. Porque essa ideia de danos morais e danos materiais, ela está no artigo 5º da Constituição Federal, artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal, para ser mais preciso. Então, lá no artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal, está escrito a ideia que os danos podem ser materiais ou podem ser morais. Bom? Tá bom. O problema é que, modernamente, a gente ganha um terceiro dano, que é o dano estético. O dano estético é a lesão à saúde ou à integridade física de alguém. Olha aqui, rapidinho. Se eu pudesse fazer hoje uma, como é que se diz? Uma reestruturação disso daqui, hoje a gente pode falar que os danos são morais, materiais morais e agora estéticos. E o que seriam os danos estéticos? Lesão à saúde ou à integridade física. Dano estético, então, também antes que eu esqueça, também é extrapatrimonial. Dano estético também é extrapatrimonial. Importa em violar. Em violar o quê? Olha que violação específica. A saúde e a integridade física de alguém. Então, hoje, presta bem atenção que agora a gente vai arrematar. Hoje, sem medo de errar, eu posso afirmar que se dá conduta de um agente prestando serviço público, alguém sofre dano, esse dano pode ser de 3 espécies. Qual é a primeira? Esse dano pode ser um dano material, que é o prejuízo patrimonial, o dano emergente, o prejuízo efetivo, ou o lucro cessante, o que eu deixei de ganhar. Pode ser dano moral, que é extrapatrimonial, é a violação dos direitos da personalidade, ou seja, a violação da dignidade como um todo. E os danos estéticos, que também são extrapatrimoniais,
que importam na violação da saúde, da integridade física. Repetindo. Então, ó, sempre que uma conduta, ou seja, um agente prestando serviço público causa dano a alguém, esse dano ele pode ser de 3 espécies. Primeiro, o dano material. O dano material é o dano patrimonial, que pode ser o dano emergente, ou seja, o prejuízo, ou o lucro cessante, ou seja, o que a vítima deixou de ganhar. Pode ser dano moral é extrapatrimonial e importa na violação dos direitos da personalidade, ou seja, violação da dignidade em última análise, mas também pode ser um dano estético. O dano estético também é extrapatrimonial, importa na violação da saúde e da integridade física de alguém. Ou seja, toda vez que um agente pratica uma conduta, qual a conduta? Está prestando serviço público e desse serviço público causa dano a alguém, hoje o dano pode ser material, moral ou estético e ninguém discute isso. Apesar, deixa eu até remodelar isso aqui, apesar do artigo 5º, apesar do artigo 5º, não quer, né? Apesar do artigo 5º da Constituição Federal, esse artigo 5º aqui, ó, ele só fala em dano material e moral. Ele não fala em dano estético, tá? Apesar disso, a doutrina já trabalha com a ideia do dano estético há muito tempo. Deixa eu ver se você entendeu. Quer dizer, antes da gente analisar essas súmulas aqui, quer dizer que sempre que um agente estiver prestando um serviço público e desse serviço público alguém sofre dano, esse dano ele pode ser material, que é o prejuízo patrimonial, dano emergente, lucro cessante. Ele pode ser moral, que é o dano extrapatrimonial, da violação dos direitos da personalidade, ataca a dignidade. Ele pode ser estético. Também é extrapatrimonial, mas importa na violação da saúde ou da integridade física de alguém. Então, esses 3 danos aqui hoje, não tem problema nenhum em afirmar que sempre que um agente prestando serviço público causar dano a alguém, pode ser um desses 3 danos. Legal? Repito, apesar do artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal, só falar em dano material e em dano moral. Tá? Apesar disso, hoje ninguém discute mais a existência do dano estético também. Estamos juntos até aqui? Perfeito, sem complicação. Então deixa eu ver se nós estamos falando a mesma língua antes de eu analisar com vocês, né, essas súmulas aqui embaixo, essa jurisprudência. Ó. Então quer dizer que para configurar a responsabilidade civil do Estado por ação, eu tenho 3 elementos. O primeiro elemento é a conduta. É quando o agente presta o serviço público. O segundo elemento é o dano, ou seja, da conduta, ou seja, do serviço público prestado pelo agente, alguém sofreu dano. Dano que pode ser material, moral ou estético. E o terceiro elemento é o nexo causal. Professor, o que é o nexo causal? É o elo que liga a conduta ao dano. De forma que, se não existisse a conduta, não existiria o dano. De forma que só existe o dano porque existe a conduta. Ou seja, você vai ver comigo que o dano ele só existe porque antes houve uma conduta. E só existe o dano em razão da conduta. Perfeito? Perfeito. Nós estamos ainda analisando esse aqui, ó, o dano. Legal? Legal. Olha aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha em 2 súmulas do STJ.
Na verdade, tem mais uma depois aqui. Mas vamos ver essas duas aqui. Olha que interessante, ó. São cumuláveis as indenizações por dano material e moral oriundos do mesmo fato. Já tentou-se um dia, né, dizer o seguinte: se a pessoa sofreu dano material, ela não sofreria dano moral. Ou seja, o dano moral, né, seria afastado pelo pagamento do dano material. Não faz nem sentido isso, né? Hoje ninguém discute. Hoje, né, a responsabilidade, né, é possível, né, a responsabilidade pelo dano moral e material pelo mesmo evento, pelo mesmo fato. Então aqui, ó, se uma viatura do INSS atropelou Tício, Tício vai ter direito a dano material e a dano moral pelo mesmo fato. Qual é o fato? O atropelamento. Legal? Perfeito. Uma segunda súmula, a súmula 387 do STJ, diz que é lícita a acumulação, né, por indenizações por danos estéticos e dano moral. Pessoal, até não, né, assim, vamos dizer que, né, essa súmula ela já reportou o entendimento que era antigo da doutrina. Mas assim, em sede de jurisprudência, até essa súmula aqui, entendia-se a mesma coisa, ou seja, se a pessoa já teve indenizada o dano moral, não precisaria pagar o dano estético, porque entendia-se que o dano estético estava incluído, né, no dano moral. Pessoal, hoje não faz nenhum sentido. Hoje ninguém discute que pelo mesmo fato, pelo mesmo acontecimento, a pessoa pode sofrer dano moral e estético. Na verdade, né, todo mundo hoje aqui, ninguém discute mais isso, é uma página vencida, e pelo mesmo fato, né, a pessoa pode sofrer, né, danos materiais, danos morais e danos estéticos. Você já viu isso comigo? Pelo mesmo fato e pelo mesmo acontecimento. Legal? Então ninguém tem dúvida mais, né? E essas súmulas aqui, elas servem para cair em prova, porque hoje meio que elas perdem um sentido, porque o troço já está bem debatido na doutrina e na jurisprudência. Vamos lá. O dano moral, o dano material e o dano estético deve ser sofrido por uma pessoa, física ou jurídica. Agora vem cá rapidinho. Quando a gente fala em dano estético, né, o dano estético é óbvio. Né? Vamos dividir isso aqui, ó. Peraí. Aqui, ó. O dano estético é óbvio que ele é típico de pessoa física. Por quê? Porque dano estético é a violação à saúde e à integridade física. Pessoa jurídica não tem nem saúde e nem integridade física. O dano material ninguém discute, né? Pode ser para uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. O problema que gerava uma certa discussão, não gera mais não, tá? Mas gerava, era se a pessoa, né, física e a pessoa jurídica, ou seja, se a pessoa jurídica, junto com a pessoa física, ela poderia sofrer dano moral. Hoje ninguém discute, tá? Então, quando a gente fala que o dano moral, material e estético pode ser sofrido por uma pessoa, e essa pessoa pode ser física ou pode ser pessoa jurídica, a gente tem que dividir com calma. Por quê? Por que com calma? E quando se trata de dano estético, isso aqui, ó, é para pessoa física. Legal? Quando se trata de dano, aí eu vou trocar a cor aqui, ó, de dano material e de dano moral, hoje ninguém discute, né? Tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica podem sofrer danos morais e materiais. Legal? Professor, a pessoa física, né, ela pode sofrer, pessoa jurídica, melhor dizendo, né? Vamos dar aqui um exemplo? Vamos trabalhar aqui um exemplo. Ó. Uma viatura da Polícia Federal atropela e machuca bem Dona Maria. De novo, lembrando que é só exemplo, tá? Tá bom. Dona Maria, né, em razão, né, de uma conduta, ou seja, o agente lá da Polícia Federal, que é um agente da União,
prestando um serviço público, ou seja, dirigindo a viatura, que é um serviço de segurança pública, causou danos a Dona Maria, né? Atropelou Dona Maria. E Dona Maria vai sofrer danos, eu não tenho dúvida, materiais. Quais danos materiais? O que Dona Maria vai gastar com o tratamento e o que Dona Maria vai deixar de ganhar, porque vai estar se recuperando. Não tenho dúvida que Dona Maria vai sofrer danos morais. Basicamente aqui, ó, vai atingir a dignidade de Dona Maria, né? Vai violar os direitos da personalidade. Por quê? Porque ela vai demorar a se recuperar, pode haver traumas morais, etc, etc. Mas Dona Maria também vai sofrer danos estéticos. Eu não tenho dúvida que Dona Maria vai ser atingida na sua integridade física e na sua saúde. Legal? Ou seja, em razão do atropelamento praticado por um policial federal, ou seja, o agente prestando serviço público, causou 3 espécies de danos a Dona Maria. E lembrando que isso foi num acontecimento único. Um único fato, Dona Maria sofreu 3 danos diferentes. E esses 3 danos vão ser indenizados, ou seja, reparados quando possível, indenizados quando possível. Foi? Indenizado, restituído e reparado quando possível. Agora vem cá. Professor, uma pessoa jurídica, ela pode sofrer danos? Já te expliquei, ó. Quando se tratar de pessoa jurídica, o único que a gente vai tirar daqui, né, é o dano estético. E o dano estético, a regra, né, é que ele é a violação à saúde e à integridade física. E pessoa jurídica não tem nem saúde e nem integridade física. Então aqui, ó, o dano estético a gente vai tirar, tá? Mas a pessoa jurídica, você vai ver comigo, que ela pode sofrer dano material e dano moral. Vamos ver um exemplo aqui? Vem junto comigo aqui, ó. Vou até tirar esse aqui. Vou descer aqui para baixo para a gente poder ganhar espaço. Olha aqui, ó. A União fez a inscrição da empresa ABSA no cadastro de inadimplentes. Por quê? Está alegando, né, que existem dívidas do imposto de renda, né, da empresa AB. Ou seja, a União está dizendo, que a empresa AB está devendo imposto de renda. Está sonegando ou fraudando. Né? Legal. Só que a empresa B consegue comprovar, por A mais B, a empresa AB consegue comprovar que não tem dívida com o fisco federal. Ou seja, a empresa AB provou que não tem dívida tributária nenhuma com a União. E agora? A empresa AB, eu não tenho dúvida que em razão dessa inscrição dizendo que ela deve imposto de renda, ou seja, essa inscrição indevida, né? E aí não tem dúvida que isso aqui, ó, é serviço público, né? Ou seja, a União, por meio da Receita Federal, um agente público fez uma avaliação errada e escreveu a empresa sem a empresa dever nada. É uma inscrição indevida. E agora, a empresa AB sofreu danos materiais. Quais danos materiais? Primeiro, que ela teve que gastar com o advogado para provar que não deve. Né? Segundo, o que ela deixou de ganhar, né, em razão das pessoas acharem que ela tinha alguma dívida com a União. Professor, deixa de ganhar? Deixa, por exemplo, não pode participar de licitação. Né? Não pode participar, por exemplo, de algumas concorrências na iniciativa privada. Né? Empresas grandes só contratam quem não deve, né? Por causa da responsabilidade tributária solidária. Né? Entenda bem o que eu estou falando aqui. Olha o prejuízo que a empresa AB teve em prejuízo de natureza material, ou seja, o prejuízo que ela teve com o advogado para provar que não deve e o que ela deixou de ganhar, né, por supostamente ser uma empresa, né, devedora. Pronto, está configurado o dano material.
Só que aqui, ó, também existe dano moral. Dano moral Qual seria o dano moral aqui? A violação à sua honra objetiva, ou seja, a violação, né, do que as demais pessoas pensam dela. Dela quem? Né? Da empresa AB, ou seja, na verdade, né, quando a gente fala em dano moral, violação à honra objetiva, ou seja, a empresa passou a ter uma má fama no mercado. Ela passou a ter uma má fama no mercado, passou a ter fama de devedora. E as pessoas começaram a achar que ela realmente é devedora. Ou seja, aqui, ó, se você quiser colocar uma palavra que é mais doutrinária, né, houve uma violação aonde? A reputação da empresa. A empresa que tinha uma reputação boa, agora ela tem uma reputação ruim, porque a União falou que ela deve e ela não deve. Ou seja, presta bem atenção, a empresa AB, em razão da inscrição indevida feita pela União, ou seja, pela Receita Federal, nos cadastros inadimplentes, mesmo que a empresa não estivesse devendo nada, essa empresa sofreu dano moral e dano material. Dano material em razão do prejuízo que ela deixou de ganhar, dano moral em razão da má reputação que agora ela tem no mercado. Legal? E ela vai ter que gastar para recuperar essa reputação. Perfeito? Ninguém tem dúvida. Não bastasse isso, né, a súmula, né, 727 do STJ diz que a pessoa jurídica pode sim sofrer dano moral. Não bastasse isso que eu te expliquei, que ficou muito direitinho, muito certinho. Você conseguiu entender o que é dano moral para a pessoa jurídica? Dano moral para a pessoa jurídica é violação da reputação. Legal? Dano moral para a pessoa jurídica é violação da reputação, ou seja, é violar a honra objetiva. Honra objetiva é reputação, é o que os outros acham da empresa. Legal? Né? Não bastasse isso, você viu expressamente que a súmula, né, o enunciado 227 das súmulas do STJ afirma, né, de forma expressa que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Legal? Legal. E aí, né, vamos agora ao terceiro elemento. Só que aí, pessoal, o terceiro elemento a gente vai dar um intervalinho para a gente poder avançar. Bom, só que antes de eu dar o intervalo, eu vou fazer com vocês aqui, ó, câmera da verdade, uma revisão. Então vamos lá, ó. Quer dizer que, preste atenção, para a gente configurar a responsabilidade civil do Estado por ação, é preciso, né, a ocorrência de 3 elementos. O primeiro é a conduta, né? Um agente, né, você viu comigo, esse agente pode ser um agente público, responsabilidade primária, né, responsabilidade direta da administração do Estado, ou um agente de um delegatário, aí, responsabilidade secundária ou subsidiária do Estado. Mas um agente praticando serviço público causou dano a alguém. Um agente praticando o serviço público causou dano a alguém. Isso é a conduta. Só que essa conduta gerou dano, e esse dano pode ser um dano material, moral ou estético. Material, moral ou estético. Lembrando que esses danos, né, podem ser sofridos tanto por pessoa física quanto por pessoa jurídica. Pessoa jurídica você já sabe que a gente afasta como regra, né, o dano estético, porque dano estético é violação, né, à saúde e à integridade física, e pessoa jurídica não chega a esse ponto. Agora, quando o assunto é dano material e dano moral, tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica sofrem na mesma proporção, correto? Vamos agora dar um intervalo e quando eu voltar, a gente volta falando do nexo causal, ou seja, o elo que liga a conduta ao dano. O elo que liga a conduta ao dano. Foi? É vapt-vupt, eu já estou voltando.